Bastidores da economia. A curva de Phillips. A economia está presente em nosso dia a dia. E em 1958, o economista Bill Phillips descreveu uma relação aparentemente inversa entre desemprego e inflação. Mais tarde, economistas que pesquisavam esta ideia a apelidaram de a curva de Phillips. O que é? A curva de Phillips mostra a relação entre a inflação e o desemprego. Ela nos ajuda a entender como o desemprego afeta a inflação e vice-versa, influenciando nos preços dos produtos que consumimos diariamente. A relação entre inflação e desemprego. Quando a taxa de desemprego aumenta, a taxa de inflação tende a cair, e quando a taxa de desemprego diminui, a taxa de inflação tende a aumentar. Um pouco confuso, não acha? Mas não se preocupe, pois vamos te explicar o raciocínio por trás disso. Desemprego e preços. Quando a economia está em crise e o desemprego é alto, as pessoas têm menos dinheiro para gastar. Com menos demanda, as empresas tendem a não aumentar os preços, o que pode diminuir a inflação. Emprego e preços. Por outro lado, quando a economia vai bem e o desemprego é baixo, as pessoas gastam mais. Isso aumenta a demanda por produtos e serviços, fazendo com que as empresas subam os preços. Esse aumento nos preços pode levar a uma maior inflação. O papel da demanda e do lucro. Se a demanda por bens e serviços é alta, as empresas contratam mais pessoas, reduzindo o desemprego. Nesse sentido, empresas lucrativas podem absorver custos sem aumentar preços, mas se precisam pagar por mais mão de obra, podem repassar esses custos aos consumidores, gerando inflação. Mudanças ao longo do tempo da curva de Phillips. Assim, a curva de Phillips sugere que há um trade-off entre inflação e desemprego a curto prazo. Isso significa que em determinado momento, uma política que reduz o desemprego pode levar a um aumento temporário da inflação e vice-versa. No entanto, é importante notar que essa relação é mais complexa a longo prazo, no qual sofisticou-se ao longo do tempo, predominando hoje a versão aceleracionista. A curva de Phillips aceleracionista. Com a globalização e o comércio internacional, a antiga relação entre inflação e desemprego mudou. Agora, as expectativas do mercado são consideradas, mostrando como inflação e desemprego podem se mover juntos, ajudando economistas e governos a criar políticas mais realistas. Como a curva de Phillips se comporta na economia brasileira? Para responder a essa pergunta, vamos analisar no Brasil de 2014 a 2023 os dados de inflação, medidos pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e de desemprego, medidos pelo PNAD Contínuo, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Esses dados, extraídos do site do IBGE, mostram como esses dois indicadores econômicos se comportaram ao longo dos anos. Observando esses números, podemos identificar alguns momentos-chave. 2015. A inflação atingiu um pico de 10,67%, enquanto o desemprego também subiu para 9,1%. Este foi um ano de alta inflação, devido ao aumento nos preços de energia e combustíveis, entre outros fatores. 2017. Aqui, vemos um ponto de baixa inflação, 2,95%, enquanto o desemprego era elevado, 11,9%. A queda na inflação foi impulsionada por uma super safra agrícola, que reduziu os preços dos alimentos. 2020. Durante a pandemia de Covid-19, vimos um aumento dramático no desemprego, que atingiu 14,2% em 2020. Esse aumento foi causado por lockdowns e restrições que fecharam muitas empresas e reduziram a atividade econômica. A inflação, por outro lado, ficou relativamente baixa em 4,52%. Esse comportamento é explicado pela queda na demanda de bens e serviços, pois com menos pessoas trabalhando, havia menos dinheiro circulando na economia. 2021. A inflação voltou a subir para 10,06%, enquanto o desemprego começou a diminuir, mas ainda estava alto em 11,1%. Isso demonstra a recuperação econômica gradual, onde a demanda crescente pressionou os preços para cima. 2023, a taxa de desemprego caiu para 7,4%, e a inflação também foi moderada em 4,62%. Este período mostra uma economia se estabilizando após os choques dos anos anteriores.
A análise dos dados brasileiros confirma a ideia central da curva de Phillips. Existe uma relação inversa entre inflação e desemprego. Nos anos em que a inflação esteve mais alta, o desemprego também era alto, mas a inflação estava mais controlada em relação ao histórico de cada período. Nos anos de inflação mais baixa, o desemprego tendia a ser mais alto. Este comportamento nos ajuda a entender como políticas econômicas e choques externos, como a pandemia, podem afetar a inflação e o desemprego de maneiras previsíveis, e como essas duas variáveis estão interconectadas. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado a compreender melhor a curva de Phillips. Obrigado! Tchau!